Muito boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula aberta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre que a doença em si ela não vem por um desejo nosso, não é? Porque muitas das vezes, quando ocorre um processo em que traz sintomas e que traz algum quadro de alguma doença, ela está junto, ela é um resultado, ela é uma consequência de situações adversas que a gente viveu e que o ciclo dessa adversidade ele não se completou, ele não se concluiu, ele ficou incompleto. Incompleto em função ou do estresse que nós passamos naquele momento, ou da desproteção que ocorreu naquele momento, nós não estávamos protegidos, ou de uma situação extremamente inesperada, numa fração de segundo, ocorre um, um acidente, um ato traumático, e a gente não tem como reagir, não tem como reagir vivendo a situação e fazendo a complementação desse ciclo adverso, traumático. E isso não fica separado da nossa fisiologia, né? Não é possível separar a nossa fisiologia do nosso corpo físico, não é possível separar a nossa fisiologia da nossa personalidade. E os nossos estados, o nosso estado mental, o nosso estado emocional, eles determinam não digo configuração do nosso corpo, mas eles determinam como como que o nosso corpo vai se portar, como que o nosso corpo vai reagir. E o nosso corpo, diante de situações adversas, diante de situações inesperadas, inexplicáveis, insuportáveis, ele reage de maneiras diferentes. Ele reage de maneiras diferentes para cada pessoa. E cada pessoa tem uma maneira, tem um jeito de, de fazer uma resposta, de fazer uma resposta a essa agressão, ao seu jeito, à sua maneira. E esse ao seu jeito, à sua maneira, depende de como que ele está vivendo, de como que ele está, como que ele se alimenta, depende de como ele reside, como ele mora, como que é a sua rotina diária, é, o estresse que ele vive é um estresse que está suportável, é um estresse que está sendo olhado, ou é aquele estresse que cada dia vai colocando mais carga, vai colocando mais peso e carga que a gente não consegue descarregar. Imagina um caminhão, né? Uma carreta, uma carroceria de um caminhão que você vai colocando carga, você vai colocando peso, você vai colocando peso. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, ele tem um limite. Ele tem um limite. Até se a gente for olhar
uma carroceria de caminhão, está lá o limite que aquela carroceria suporta. Está lá escrito. Além daquele limite, os pneus vão sofrer, os amortecedores vão sofrer, os eixos vão ceder e até, às vezes, a própria destruição da carroceria. Fazendo uma analogia a nós humanos, é mais ou menos isso que ocorre. De tal forma que a gente vai acrescentando na nossa carroceria situações, cargas, muitas das vezes conscientes e muitas das vezes a gente nem percebe. E quando a gente nem percebe, pode acontecer que essas cargas são colocadas por outras pessoas. E essas outras pessoas vão colocando porque nós não colocamos limite. Tipo assim, ó, chega, tá demais aqui. Então vai sendo colocado conscientemente ou sem que a gente perceba, e quando a gente não percebe, muitas das vezes são outras pessoas que vão trazendo cargas, obrigações, funções que estão além do limite nosso. Nós não somos formados por amortecedores, por pneus, por eixos, por... E o que que pode acontecer? Pode acontecer que o nosso corpo não suporte isso aí. Isso é um processo, na grande maioria das vezes, de anos. Anos que vai acontecendo, desde lá do útero, desde lá do útero. E aí vai pesando em nós, vai pesando, e chega uma hora que o corpo fala assim: chega, não aguento mais. E para ele dizer não aguento mais, ele começa a dar sinais de exaustão. Ele começa a dar sinais de que não é possível suportar mais. E aí ele faz um processo agudo, por exemplo, faz uma pneumonia, faz uma infecção intestinal, faz uma hemorragia e assim por diante. E outras vezes ele vai se cronificando, ele vai ficando, ele vai se tornando um grau crônico. A medicina atual, ela está muito bem aparelhada, ela está muito bem equipada, ela está muito bem em condições de tratar os processos agudos, apendicite, úlcera que perfura, vesícula que inflama, artéria do coração que entope e assim por diante. Mas ainda nós estamos um pouco carentes de cuidar e de acompanhar os processos crônicos. E esses processos crônicos são os que vão sendo acumulados durante o decorrer da nossa vida. É aquela carga na carroceria que eu mencionei há pouco, que vai sendo colocada. Isso pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, eu passo por um processo de raiva e eu não tenho condições de exprimir essa raiva, eu não tenho condições de falar sobre essa raiva, eu não tenho condições de me manifestar para descarregar essa raiva. E aí eu reprimo, eu guardo para mim. E quando eu guardo para mim, eu posso passar por um processo de inibição. Eu fico inibido. Inibido de tal forma que eu não, além de eu não me expressar, eu contraio esse espaço que eu tenho aqui, eu contraio essa estrutura.
E quando eu vou contraindo essa estrutura, as camadas musculares, as camadas de tendão, elas podem se ficar inibidas, elas podem ficar reprimidas, elas podem ficar eh, contraídas por um período pequeno ou por um período maior. Se é um período maior, eu vou ter um processo doloroso mais intenso. É diferente da raiva, em que eu passo o processo com raiva, mas eu digo, ó, chega, para, tá demais para mim. E aí eu estou colocando limites. Gabor Maté, ele define muito bem isso. Quando você passa por um processo que vai evoluindo dentro de você, mas que você começa a colocar limites, que você começa a colocar situações tipo assim, tá bom até aqui. Passou disso, eu não suporto mais. Eu não tenho mais condições de receber essa carga. Isso são limites. E todas as vezes que nós colocamos limites, nós estamos sendo mais autênticos. E quanto mais autêntico eu sou, mais eu dou espaço para aquilo que eu estou percebendo em mim, para as minhas intuições, para os meus insights e assim por diante. É muito, é muito bom, eu não sei se a palavra é bom ou necessário, mas é muito importante, é muito necessário que a gente dê espaço para as nossas emoções, porque elas são necessárias para nós continuarmos a viver. As emoções, eu dar espaço para, não a emoção reprimida, a emoção guardada, mas eu dar espaço para que elas se manifestem. Elas são necessárias, talvez a palavra seja essa, necessária para a nossa sobrevivência. E quando eu não dou espaço para exprimir as minhas emoções, quando eu me tranco, eu me isolo, eu vou para aquele lado que eu falei da inibição, e as emoções elas ficam reprimidas. E isso a gente conhece muito da infância, né? Criança não chora, homem não pode chorar. Eu cresci com essa fala. Homem não chora, com coisa que mulher pode chorar, homem não pode. E, e quando fala homem não pode chorar, que foi o que eu vivi na minha infância, eu não posso expressar as minhas emoções. E isso aí, a gente anda com isso por esse caminho que eu não posso expressar as minhas emoções no decorrer, no caminho da vida. E eu fico com aquela percepção, com aquela sensação que isso é o correto, porque foi o que eu aprendi lá na infância. E mais, se eu criança, vi que meus pais reprimem as emoções deles, eu vou fazer a mesma coisa. Criança, ela repete, mas não repete tanto que os pais dizem. Mas criança repete mais o que os pais fazem, o comportamento dos pais. Isso sim as crianças repetem, porque é para isso que eles olham. Quando eu digo eles, não é gente lá na outra parte do mundo, não, é gente aqui. Estou falando de mim, né?
Então, a gente repete o que a gente vê o comportamento dos nossos pais. Repetimos muitas vezes o que eles dizem, mas não é a grande maioria. A gente repete o comportamento deles. E aí também tem uma outra situação. Você pode falar assim: quem é seu pai? Ah, Benedito. Quem é a sua mãe? Alice. Quantos irmãos você tem? Eu tenho três irmãos. São filhos dos mesmos pais? Sim, são filhos dos meus pais. Mas não é assim que funciona. Porque quando eu nasci, meus pais estavam de uma forma, numa relação, numa vida, num momento de vida. Quando o meu irmão nasceu, ele já estava em outro momento de vida. E quando a minha irmã nasceu, eles estavam de outra forma. Então somos filhos dos mesmos pais, mas somos filhos do pai e da mãe daquele momento que nós fomos gerados, daquele momento que eu fiquei dentro do útero da minha mãe. Por isso que a gente fala, é muito comum nós falarmos assim: nossa, são três, quatro, cinco irmãos, dois irmãos, e eles são muito diferentes entre eles. E essa diferença que existe entre eles, os irmãos, dependendo da diferença que for, dependendo da intensidade que for essa diferença, ele pode carregar isso de uma forma como se fosse a correta o restante da vida, mas ele também pode fazer processos de doença. E ele vai fazer processos de doença do seu jeito, da sua forma e do jeito que ele consegue para chamar e dizer: olhe para mim, deixa eu me expressar, não é? Eu acho que eu já comentei, não me lembro se foi aqui. é, Você pode dizer: eu tenho uma doença ou eu sou essa doença. Leva um tempo, um período, para que a gente perceba, que a gente tente perceber que a doença, ela é um processo, mas ela não sou eu. Eu não sou o diagnóstico. Eu não sou aquilo que estão dizendo que eu tenho. Aquilo é um processo para mim, é um caminho para a gente chegar até esse momento. Mas quanto mais nós vamos ficando conscientes é, que o que vai ocorrendo na nossa vida é um processo, tanto mais nós vamos ter condições de, de usufruir dos ganhos e não usufruir das perdas, o que muito frequentemente ocorre. Nós vivemos e vamos colocando lenha nessa fogueira daquilo que nós vamos perdendo e vamos esquecendo que nós temos um potencial saudável dentro da gente, que a gente tem um potencial bom dentro da gente, que esse não se apaga. Independente do que a gente viver, independente do que a gente pode passar durante a vida nossa. Bem, seria um pouco do que eu gostaria de falar hoje e semana que vem nós vamos dar continuidade. Obrigado.